Então, vamos lá. Se você e seu grupo, tá? Imagine você e o seu grupo, vocês são dono do cachorro-quente lá, um cachorro-quente lá na FAEX. Faz de conta que não existe pandemia. Vamos ficar mais otimistas. Imagina você, dono de um cachorro-quente na FAEX, onde você tem 1.500 pessoas por dia. 1.500 pessoas por dia empurradas em direção ao seu microempreendimento, tá? Da área de alimentício. Aí, você como gestor, sua equipe como gestor desse negócio, eu queria que você me falasse quais são os 4 pilares, tá? Queria ouvir de vocês. Qual seria uma estratégia? Primeira coisa, qual que seria uma estratégia para vocês lá na FAEX, por exemplo? O local? O Walter falou o local, isso. O local seria alguma coisa estratégica, né? Aonde ficar com a sua venda de cachorro-quente. E... Bacana. O que mais, gente? Diversificar um pouco os ingredientes do cachorro-quente. Bacana. Para todos os gostos das pessoas. Bacana. Rodrigo, eu pensei, tipo, montar assim, por exemplo, tipo McDonald's, sabe? Cada dia da semana você tem um combo diferente. Alguma coisa, um opcional diferente, um adicional diferente, alguma coisa. Bacana, e o Rafael e o Daniel foram complementares aí, bacana, estratégias, né? A posição de onde vai ficar o local de vendas algo bem interessante, né? Como estratégia, uma forma de estratégia. A questão dos sabores, né? Foi colocado pelo Daniel, o combo pelo Rafael, bem interessante. E a estratégia de... Tá, pensando numa estratégia assim também, voltando para o que vocês estão falando, de aumentar o número de pessoas que consomem, né, lá, nesse caso, vocês estão colocando como cachorro-quente, tá? Todos falaram sempre a mesma coisa, cachorro-quente. Então, se essa estratégia, né, qual seriam as metas? A gente colocou aqui, professor, atingir pelo menos 50% do público da faculdade. Bacana. Isso por dia, Gabriel? Sim, se for por dia, melhor. Na verdade, por dia, se for pensar bem, em 15 minutos por dia é muito difícil, possível, né? porque não dá tempo de todo mundo, mas se você for, sei lá, olhar na você semana, basicamente ou no aí, mês, você montar os indicadores e traçar como meta, por exemplo, mensal. Bacana, meta mensal e assim, teria que ser meta diária, meta semanal, meta mensal. Bacana. Eu teria uma meta legal. Uns 13% do alvo por dia, por semana, no caso. Deixa eu fazer conta aqui. Por dia, quanto que seria 13%? 0,13 vezes 1.500. Dá 195 cachorro-quentes. Será que a gente consegue? 195 é uma meta bacana por dia? Eu acho que teria que avaliar a quantidade de alunos também, né? A quantidade de alunos, o ambiente. Mas assim, num período noturno, eu acho que por dia tem ali, em média, uns de 900 a 1.000 alunos, não tem não? Não é muito. Chega a 1.500 alunos. Então, 10% disso são 150 alunos por dia. Será que 150 cachorro-quente dá? Dá. Seria uma boa? Então, essa seria uma meta. Uma meta é vender 150 cachorro-quentes por dia. Você monta uma estratégia ali na hora do intervalo para ser mais rápido, mais ágil. Faz na hora da entrada e alguns prontos na hora da saída também, né? Caso alguém queira levar para casa. Olha que legal que vocês estão falando. Vocês estão falando de estratégia, entrada e saída, meta. Vocês percebem que a estratégia, a meta, ela vai influenciar no recurso humano necessário? Porque você vai ter que ter pessoas lá. Por exemplo, se eu quero aumentar o meu número de venda, eu vou ter que
ter mais gente para fazer. Se eu quero... Oi. Nós estávamos falando mais ou menos disso aqui no grupo, aqui, porque como a gente ia começar a vender, a gente não ia saber exatamente quanto ia vender, qual porcentagem a gente ia atingir. Mas a gente estava falando assim de fazer uma meta assim de um crescimento de 10% por semana, um crescimento de 15%, 20% por semana. Você faz a primeira semana de venda, vende um número X, aí você trabalha em cima daquele número, entendeu? Entendi. Foi muito bem colocado, né, pelo Walter, a questão de ser escalonado, né, de ser uma coisa em rampa. Né? Normalmente a gente não consegue realmente dar um salto, né? Você vendia 10 cachorro-quentes por dia, eu vou vender 150. Na verdade, é uma coisa escalonada, né? Você vai aumentando, você vai testando, você vai medindo o seu processo, né? Adaptando, contratando, treinando, e assim você vai conseguindo ir superando, né? Vamos dizer assim, caminhando com relação à estratégia. Bem colocado. Até o próprio layout, né, professor? Isso, o layout, porque o layout... Eu estava lembrando do filme, não sei se o pessoal viu, do Fome de Poder, do McDonald's. O cara muda o layout da empresa, ensina todo mundo a fazer certinho, o negócio já aumenta 10 vezes mais, 20 vezes mais a produtividade. Bacana, é um filme bacana para quem é da área de produção ver mesmo, né? O fast food, ele foi criado com essa ideia, né? Não é a ideia de você permanecer no local. A ideia é você comprar, pegar e sair, né? Depois que eles começaram a fazer a parte de você sentar, tudo, você pode ficar, mas a estrutura básica deles é uma estrutura de rotatividade alta, né? Pegar e sair fora, pegar e sair fora. E aí essa do cachorro-quente aqui deveria pegar a mesma ideia, né? Você não vai ter uma área muito grande para entrega, então tem que ser pegar e sair fora, pegar e sair fora. E criar uma estrutura para agilizar isso aí. E isso tem a ver com o quê? Com atividade, tem a ver com informação, tem a ver com o recurso necessário, tem a ver com o recurso de pessoas, né? Organização das pessoas, recurso humano, né? Então, é muito interessante que tudo começa com a estratégia, depois as metas em cima da estratégia, depois os indicadores, né? Você tem que ter indicador. Qual que é a minha meta? 550 cachorros quentes por dia. Qual que é o meu indicador? Quantos cachorros quentes eu vendi por dia? É um negócio meio bobo, mas é importante. Você precisa acompanhar dia após dia quantos cachorro-quente você vendeu, para ver se você está numa ascendente, para ver se você está numa descendente, para ver se você está conseguindo caminhar para uma meta, conseguindo superar a meta, se você tem perspectiva de crescimento, perspectiva de diminuição, né? E assim por diante. Mas é muito interessante que a estratégia é o ponto mais importante. A estratégia tem que tomar muito cuidado, né? Um passo de cada vez, foi muito bem colocado pelo Walter, né? Você pode mirar alto, ter objetivos grandes, mas tem que tomar cuidado com os passos maior que a perna, né? Porque se cair, a queda é grande também. Quando o passo é muito grande, a chance de cair também é grande. E saber lidar com tudo isso. É claro que nós estamos falando para o desenvolvimento de produto, estamos falando também de mercado, mas é só uma ideia. Eu queria dar uma passada rapidamente aqui com vocês, para a gente refletir um pouco. Um pouco mais, né? O que a gente já está falando. Eu coloquei aqui uma ideia aí, só para esclarecer um pouco, abrir um pouco o horizonte. Por exemplo, oportunidade de mercado. Existe uma lanchonete, um carrinho de batata e pipoca na FAEX. Vai fazer de conta aqui, uma ilustração. Sendo que a mesma possui mais de 1.700 alunos. Né? E aí, possivelmente, existem clientes insatisfeitos devido ao número de pedidos, versus atendimento, versus produto, o que comer. Tá? Esse aqui é o cenário, vamos dizer, se for o cenário mais competitivo que eu vi na FAEX. Quando tinha a lanchonete do Ditinho, tinha mais um carrinho de batata, né, com pipoca, e aí ainda tinha o cachorro-quente, né, mas tinha um cenário de 1.700 alunos, no pior dos cenários que eu vi lá de competição. E aí, dentro desse cenário, você tem oportunidade. Oportunidade por quê? Porque sempre existem pessoas insatisfeitas e pessoas querendo outras coisas, né?
E aí, o objetivo aqui da estratégia, aumentar o número de clientes versus faturamento. Concorrência, nós tem concorrência? Tem, lanchonete, né? Mas a lanchonete tem a característica, tem um tamanho capaz de atender toda demanda e variedade de produtos salgado, são salgados, aí tem a questão dos preços dos produtos. O carrinho de pipoca também, que era um concorrente na época do pior cenário possível, era incapaz de atender a toda a demanda, e a variedade de produtos deles também era pequena, né? Batata, pipoca, milho, e tinha a questão dos preços. Aí uma oportunidade que eu coloquei como oportunidade tecnológica, então, ó, um olho no peixe, que é o cliente, um olho no gato, concorrente, uma oportunidade tecnológica. Propor um novo sistema de atendimento, por exemplo, senha, pedido online, que você consegue gerar com antecedência, né? Então, antes do intervalo, por exemplo, já consegue gerar uma fila de pedidos de forma online, para que a pessoa diminua as filas do pedido, né? E não precisa sair da aula mais cedo para entrar na fila também, tá? Uma estratégia. Meta tem que ter a ver com números, tá, gente? Sempre. Então, vender pelo menos 200 cachorro-quente por dia, uma meta. Após um ano de faturamento, aumentar o lucro em 20%, vender pelo menos 250 cachorro-quentes por dia e lançar um novo produto, por exemplo, cheeseburger. Isso é meta, né? Eu tô colocando uma meta, contável, né? Dá para você contar, lançar um novo produto, tá vendo? Dá para você contar, eu lancei um novo produto, sim ou não? Eu consegui aumentar o meu lucro em 20%, sim ou não? Comprando mais barato os ingredientes, trabalhando com uma condição melhor para aumentar em 20%. Então, tem um número aqui também, ó, número de lucro. E aqui é o número de cachorro-quentes que eu quero aumentar. Diminuir o tempo de preparo de 5 minutos para 4 minutos. De novo, número. Ó, eu tenho um tempo, passei para outro. Isso é número. Aumentar o espaço físico para comprar mesas e cadeiras para suportar pelo menos 50 pessoas sentadas em frente ao ponto. Né? Por exemplo, atual 10 cadeiras disponíveis. Outro número. Tá? Então, meta tem a ver com número. Indicador tem a ver com as metas. Então, número de cachorro-quentes vendidos por dia, número de cachorro-quentes vendidos no mês, relação entre saídas, contas a pagar e entrada, isso aqui tem a ver com o financeiro, né? Então, indicador, as contas a pagar com as entradas estão diminuindo ou aumentando essa diferença, né? Ocupação do espaço físico disponível, número de cadeiras disponíveis, né? Eu estou com todas as cadeiras ocupadas? Não, está ficando desocupado. Não, tem muita gente reclamando. Tempo de preparo, eu vou contabilizar, vou ter lá um cara batendo tempo, né? O dono, possivelmente, porque tem que ter, o time é muito pequeno. Então, aqui, a partir disso, eu pensei em algumas atividades, definições de atividades. Por exemplo, lá nesse camarada, tem que ter compra, não tem? Compra de matéria-prima, tem que comprar pão, tem que comprar salsicha, tem que comprar molho, tem que comprar milho, ervilha, tempero, sal, gás, guardanapo. Isso sem pensar nos combos, né, que foram muito bem falados. Vai ter que ter alguém fazendo fluxo de caixa, entrada, saída, pagamentos, né? Vai ter que ter gente fazendo levantamento de pedido, vai ter que ter gente fazendo preparação do cachorro-quente, vai ter que ter gente entregando o pedido. É claro que aqui, ó, essa entrega e esse levantamento dos pedidos pode ser a mesma pessoa? Pode, mas isso aqui eu estou fazendo levantamento das atividades que vão ter que acontecer. Informações. Baseado nessas atividades, quais informações que vão acontecer? O fluxo nessas informações. Primeiro, a equipe de preparação deve informar como está o estoque dos itens de insumo para o setor de compras. Isso é um fluxo de informações. Por quê? Se a equipe de preparação não falar, ó, tá acabando aí o ketchup, tá acabando a salsicha, tá acabando o pão, tem que ter esse fluxo de informações para o setor de compras conseguir agir. A equipe de levantamento dos pedidos informa a equipe de preparo a necessidade de produção, se é para consumo ou para viagem. Então, de novo, informação, tem um fluxo aqui nas informações, né? O pessoal que está recolhendo o pedido tem que informar a equipe de preparo. A equipe de preparação informa o andamento da produção para a equipe de entrega. Por quê? A equipe de entrega precisa dar um retorno para o cliente. Ó, está ficando pronto, calma, já está quase saindo, etc. E a equipe de entrega informa o status do cliente, né, para a equipe de preparação. Por exemplo, o pessoal tem paciente, o pessoal está tranquilo, está suave aqui. O pessoal está estressado, está tendo reclamação, etc. Então, aqui nós conseguimos ver um fluxo de informações dentro desse processo que nós falamos. Quais são os recursos que eu enxergo?
por exemplo, um local, né, um trailer, uma construção, precisa de fogão, precisa de geladeira, precisa de mesa para preparo dos cachorro-quentes, uma mesa interna, precisa de recipientes e talheres para o preparo, precisa de mesas e cadeiras para o pessoal sentar, e assim por diante. Isso são recursos. E aqui eu pensei na organização. Precisa pelo menos uma pessoa que pode tomar conta de compras e do caixa ao mesmo tempo. Precisa de umas 2 pessoas para fazer atendimento e entrega. E precisa de pelo menos uma pessoa para fazer preparação, né? Que, pelo menos, no caso aqui, eu acho que vai ter que ser, pode ser até o contrário, né? Uma pessoa para atendimento e entrega e 2 para preparar, que anda assim, podia ser diferente, tá? Então, aqui foi uma visão geral que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma visão geral, tá? Só para vocês enxergarem um pouquinho dos pilares, né? O primeiro pilar, estratégia, meta, indicadores. O segundo pilar, as atividades que acontecem nesse processo. O terceiro pilar, o fluxo de informações, na verdade, atividades e informações é um pilar, né? O terceiro pilar, os recursos necessários, né, para acontecer esse processo. E o quarto pilar, que é a organização das pessoas, né? Organização do recurso humano, tá? Baseado nisso, eu gostaria de fazer 2 desafios para vocês, tá? Um primeiro desafio, qual que é? Fazer uma nova avaliação, agora considerando uma microempresa do setor de produtos de limpeza, tá? Produtos de limpeza. Em Extrema, nós temos microempresa nessa área. Inclusive, teve... Gente, muito bacana, eu queria compartilhar com vocês. Teve um aluno, um ex-aluno dessa disciplina, que ele fez essa disciplina, pensou nessa questão de produtos de limpeza e começou a trabalhar nessa área, né? O Tutu que começou a trabalhar nessa área, o Marcos Wilson. E aí, achei bem bacana, bem interessante, né? Esse despertar nas pessoas é muito bacana. Então, o setor de produtos de limpeza, né? Por exemplo, detergente, desinfetante, água sanitária, sabão, etc. Trabalhar com pelo menos 2 produtos disponíveis para a empresa. Você pensar nessa nova empresa, nesse produto e como que seria o processo. E agora, o ponto mais importante da aula, tá? Você vai ter que fazer uma avaliação desse contexto, desses 4 pilares, para quê? Para o seu projeto. Então, eu preciso que você pense para o seu projeto. O que eu preciso pensar no meu projeto, professor? Eu preciso pensar esses 4 pilares. Mas os 4 pilares para quê? Para o processo de produção? Não. Não. Eu quero que você pense no processo, vou até escrever aqui, né? O contexto, aqui o processo de desenvolvimento de produto. Processo do desenvolvimento de produto. Então, eu quero que você pense no que é necessário, qual que é a estratégia. Deixa eu salvar aqui. Qual a estratégia, as metas e os indicadores para o processo de desenvolvimento de produto da sua empresa, da empresa que você está trabalhando? Qual será o fluxo de atividades e de informações para esse processo de desenvolvimento dentro da sua empresa? Quais vão ser os recursos necessários? Vai ser necessário computador? Vai ser necessário impressora? Vai ser necessário uma impressora 3D? Não sei, você que tem que me falar o que é necessário. E o recurso humano necessário para o desenvolvimento, tá? Então, a ideia é que vocês consigam trabalhar com a parte o processo de desenvolvimento do produto, não o processo de fabricação. A gente usou aqui um exemplo de processo de fabricação para vocês conseguirem enxergar, porque é algo mais palpável, né? Mas, para a empresa, nós vamos trabalhar com o processo de desenvolvimento do produto. A professora ainda não está tão fácil de eu enxergar. Gente, vocês vão começar isso agora, tá? E aí, vocês vão começar e isso tem que ir evoluindo. A gente vai fazer um pouquinho, depois a gente vai continuar a disciplina, vocês vão conseguir ter uma visão mais clara do processo de desenvolvimento, aí vocês vão melhorar e vão melhorando até entregar lá na última entrega, tá? Então, aqui, ó, na segunda fase, a primeira aula aqui que a gente está colocando
vai ter lá o que eu coloquei para vocês. Tá? Definições relativas aos conceitos vistos em sala. O que nós vamos precisar trabalhar, tá? A partir de agora, para essa aula ainda. Eu queria que vocês definissem as principais características do seu produto. Cor, peso, material, tamanho, dimensões, tá? Essas coisas, principais características, tá? Vamos até colocar aqui, só para ficar mais claro. Cor, peso, dimensões, material, etc. Tá? Preciso que vocês comecem a pensar nisso. Preciso que vocês comecem a pensar o que, a pesquisar. Pesquisar o quê? Como é o processo produtivo do produto escolhido? Ah, professor, você acabou de falar que você quer o desenvolvimento do processo de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento do produto. É isso que eu quero. Mas para desenvolver o produto, vocês precisam conhecer o processo produtivo. Isso vai ajudar vocês a ter uma visão mais clara. E, por fim, determine os 4 pilares do processo de desenvolvimento de produtos da sua empresa, que é o que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão precisar definir esses 4 pilares. E isso é o quê? Essas são informações que deverão estar na entrega da segunda fase, tá? Então, isso que eu estou pedindo para vocês agora, vocês vão fazer para entregar, já estão pensando aí na segunda fase, na segunda entrega, tá bom? Então, começar agora para não deixar acumular, tá? Começar agora para não deixar acumular. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem agora. Para quê? Para que na próxima aula, nós comecemos a próxima aula, refletindo um pouco sobre isso de novo, tá bom? Sobre os 4 pilares. E a gente começa a próxima aula falando sobre o que vocês pensaram com relação ao desenvolvimento do produto de vocês nesses 4 pilares, e de lá a gente alavanca para os próximos conceitos. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Então, eu gostaria do quê? Desafiar vocês agora a caminharem, a gastarem mais um tempo agora com isso, finalizando a aula, tá? Então, vocês vão ter um tempo para vocês conversarem entre vocês sobre esses 4 pilares voltados para o projeto de vocês. Aí vocês vão trabalhar com o projeto de vocês, e aí, na próxima aula, a gente começa retomando esse assunto e dando continuidade. Ok. Beleza? Valeu, então, galera. Então, conto com vocês aí. Vamos pegar firme isso aí, não vamos deixar acumular, não. Vamos aproveitar o tempo aí para conseguir dar andamento já no projeto. Vou parar a gravação, mas vou ficar aqui ainda com vocês.